Para todo o planeta. Mega 879. Coronavírus. A Mega FM adverte. Se você estiver com tosse, febre e falta de ar, procure a unidade de saúde mais próxima. Em tempos de transmissão de coronavírus, fique com a atenção redobrada em idosos e crianças. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes bem ventilados e não compartilhe objetos pessoais. Mega FM Você. Juntos no combate ao coronavírus. Em sintonia com você. Mega. Ei, você, já pensou em fazer uma boa ação e ainda ganhar com isso? É isso que a Rede de Postos BR traz para você com o app Ame Digital. Baixe o app Ame Digital e faça seu cadastro. Quando for abastecer no Alto Posto Reina o Sol, no bairro Ipiranga, Alto Posto Manhãs de Sol, no centro ou no Alto Posto Porta do Sol, no Itapema, informe sua opção de pagamento com Ame Digital. Escaneie o QR Code do posto e pronto! Não há taxa adicional para pagamento realizado com o app. E você ainda recebe 10% em cima do valor da sua compra em cashback. Disponível em até 7 dias na sua conta Ame e podendo ser utilizado para pagamentos no próprio posto. App Ame Digital, o combustível que move a parceria e solidariedade. Mais música sem parar. Mega FM. Começa aqui mais uma edição do programa Mega Esporte. Você vai saber tudo sobre o esporte regional, nacional e internacional. Senhoras e senhores, está no ar Mega Esporte. Brasil! O papo começou. Boa tarde, Mega FM. Boa tarde ao pessoal ligado na rádio, pessoal ligado no Facebook aqui, já entrando por aqui também. Uma semana a gente com muito álcool gel, muita máscara, muita prevenção, acho que isso é fundamental. E hoje nós estamos com um convidado aqui, a gente já vai falar dele aqui. Boa tarde, Dé, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Messias, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos os ouvintes, o pessoal da Rádio Convencional, Messias, da Rádio Convencional, sempre nos ouvindo, e o pessoal também da rede social nos ouvindo e também nos vendo, né? Olha, um dia muito especial, Messias, porque muito se especial. Trata da quarta-feira, aquela quarta-feira tão esperada, aquele convidado que tem uma história bonita, tem uma história maravilhosa, e hoje não é diferente, Messias. Você vai apresentá-lo aqui hoje pra gente, que é uma celebridade. Matheus Fernandes. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Quero dizer que eu estou muito feliz aqui com esse convite, né? Realmente é um momento especial aí, um dia especial para mim, e tá podendo compartilhar esse momento com vocês é muito bom, viu? Obrigado pelo convite mesmo, Dé, Messias, Pedrão aqui também tá com a gente, então espero aí que seja um momento marcante aí para nós nesse dia. Olha, nós estamos numa semana assim bem conturbada, né, em todos os sentidos aí. Hoje perdemos um grande amigo aí também, o Carlos, que é da loja 1,99. Tristeza, é né? um parceiraço nosso aí, a gente fica triste pra caramba. Tem alguns familiares aí internados, correndo aí pela vida. E tudo isso num momento que é difícil da gente vir na rádio e só passar alegria, só passar sorriso, mas a gente tem que tocar o barco, porque muitas pessoas entram aqui exatamente buscando um momento de alegria, um momento de descontração, e pra gente o coração tá apertado, né? Mas a gente vai tentar passar esse momento descontraído aí para as pessoas, falando de um cracaço de bola, que a gente é fã de você sabe disso, e a gente quer saber aí como é que, a gente tava aqui nos bastidores comentando sobre isso, como é que surgiu essa ideia de ser goleiro, de jogar futebol. Vamos começar lá de trás, já você narrando um pouco desse mundo que você criou para você e que a gente aprendeu a ser fã. Bom, na verdade, Messias, tudo começou por uma influência do meu tio, né? O meu tio foi um grande incentivador do esporte na minha vida, ele sempre
me incentivou, né, a dar os primeiros passos no futebol, né? Tudo começou com ele. Então, a primeira bola, os primeiros toques, os primeiros passos mesmo começou com meu tio, né? E aí eu fui pegando gosto, né? Além dessa questão do futebol, né? Ele também foi um dos responsáveis aí por passar essa paixão pelo Palmeiras, né? Desculpe aí os outros torcedores, né? Desculpe aí os torcedores dos outros times, né? Mas o Pedrão sabe bem o que eu tô falando aqui, né? O Pedrão aqui já acendeu a lanterna. Então, assim, ele também foi um dos responsáveis por isso, né? Passar essa paixão pelo Palmeiras, pelo futebol. E tudo começou, na verdade, Messias, começou lá no clube, né? Muitos começaram lá, né? Comigo não foi diferente. E por volta aí dos meus 11, 12 anos, né? Eu comecei lá na escolinha do clube, fazendo os treinamentos lá com o professor Tuquinho, né? Tuquinho. Grande amigo nosso aí também, né? E comecei na linha, né? Como grande parte dos goleiros, comecei na linha, né? Acreditando ali que poderia ter uma função ali de jogador, né? Mais aquele cara ali do toque na bola, de fazer o gol, mas no final das contas fui terminar lá no gol mesmo, né? Como goleiro. Então foi basicamente dessa forma. E o que aconteceu foi o seguinte, foi interessante porque uma das coisas que me levou pro gol é que na linha eu não estava tendo oportunidade, entendeu? Então, tinha muito jogador bom. Tinha muitos jogadores bons, aí a gente fazia o treinamento, mas não aparecia aquela oportunidade do jogo, né? Então acabou aparecendo uma oportunidade onde? No gol, né? Por isso eu acabei aí indo pro gol. Só que ainda assim, eu tenho que lembrar aqui do Luiz, né? Porque do Ômega, realmente, ele foi um dos grandes responsáveis por eu assumir essa posição e dar continuidade nela, né? Sim. Porque, apesar de ter ido pro gol, ali no clube, infelizmente, não tive muitas oportunidades também no gol. Então, aí, eu acabei recebendo o convite do Luiz, né? Do Daré. E aí, comecei a minha história no Ômega, né? Que é uma história à parte aí. Mas isso é outra história, né? É uma história à parte. Isso aí mais pra frente. Isso aí é só um teaserzinho aí pra gente, né? Pra gente dar uma introdução, né? Legal. Uma semana assim, né, Dé? Que ontem teve o Campeonato Paulista, a gente vai comentar algumas coisas aí também. Vamos pedir a sua opinião também sobre o que está acontecendo em toda essa parafernália que está aí fora. Quando você começou, você citou aqui agora há pouco pra gente o Interclasse, né? Lá da época do Roberto Feijó, depois Ivan Brasil. Conta um pouco de como surgiu isso aí, como você começou a jogar bola e a gostar do futebol. Bom, na verdade, assim, como eu falei inicialmente, o meu tio foi o grande responsável. Seu tio? Pro meu tio Sérgio. Sérgio? Irmão da minha mãe, né? Serginho. Serginho. Ele foi um dos grandes responsáveis por passar essa paixão pelo futebol, né? Pelo Palmeiras e pelo futebol. E a partir disso, né, eu comecei a fazer os treinamentos, né? Também tive um tempo que eu tive lá com o Drauzio, né? Grande Drauzio, né? Grande Drauzio, Grande Drauzio, né? Volta logo, Drauzio. O Drauzio também fez parte, né? Quem é o Drauzio? Eu tenho certeza que aqueles que estão nos acompanhando vão lembrar aí do Mini Crack, né? Do Mini Crack. Então eu comecei lá, passei também pelo Drauzio lá na escolinha dele. E assim. Época da Portuguesa, antes de falir, alguma coisa assim? Foi antes da Portuguesa. Antes da Portuguesa. Então foi bacana essas experiências, né? E aí na escola, né, como a gente tinha essa paixão pelo futebol, acabava, né, tendo lá nos momentos de intervalo, principalmente, tinha os momentos lá dos rachas, né? Momento que o pessoal tirava para jogar bola e na escola não era diferente, né? A gente aproveitava esses momentos aí também para poder jogar futebol e tá junto lá com o pessoal, né? E aí, Dé? Olha, muito bom, legal essa fase inicial. Eu acho que a história de todos se assemelham, né? Muitos que vieram aqui com a história de que começou lá na escola, naquele Interclasses, primeira oportunidade, né? Você é preterido por uma equipe, mas você é preferido por outra, então essa oportunidade acaba acontecendo. E, Matheus, na educação física, escola, amigos, seja na rua, no bairro, ali o pessoal sempre se encontrava. E na escola fica aquelas lembranças, né? Você lembra daqueles atletas lá, aqueles atletas que estudavam com você, que de repente, aquele time era forte. Ainda naquela fase, antes de partir para um esporte de competição, nas categorias de base? Bom, na verdade, o que acontecia na escola tinha muito a ver com o que acontecia na cidade, né? Verdade. Então, na verdade, assim, a gente foi construindo primeiro, né, uma identidade dentro do futebol, dentro de um time, né? E isso foi se estendendo para a escola, né?
Então, sim, eu imaginava que fosse da escola para o time. na verdade, Foi acabou do time. sendo o contrário, né? Do time Contrário. para a escola, né? Então, o time que foi sendo formado, ele acabou sendo um dos grandes representantes aí, né? Durante o período que a gente estava na escola, né? Então, os atletas que a gente lembra e que eram destaque, né? Na escola eram os atletas que eram destaque nos campeonatos, né? E nos times que a gente participava, né? Interessante. Vem cá, eu vou abrir para o pessoal aqui que tá acompanhando a gente no Facebook. Quem fizer alguma pergunta aqui pro Matheus, nós vamos sortear uma caixa de bombom, que já estava uma semana com a gente aqui. O Irineu Monteiro falou assim, mas e a caixa de bombom, não sorteia lá e tal. Tá dentro da validade, pode ficar Tá tranquilo, viu, passando da gente? validade já. Tá dentro ainda. Essa caixa de bombom que o Dé já quis abrir ela várias vezes aí e tal. Então, quem fizer alguma pergunta aqui para o Matheus, vai ser sorteado a caixa de bombom. Então, eu vou acompanhar aqui direitinho, certo? Abrindo por aqui a Camila Palácio, juntamente com ela o Miguelzinho Palácio, que é um dos mascotes. Nós, né? Tem 2 mascotes aqui. É o Miguel Palácio e o Augusto, filho do André. Então, são os 2 que mais jovens. Tá sintonizado lá. E todo o programa tá ligado aqui, todo fazendo pergunta e acompanhando aqui. Bacana. A Cleide Palácio, vó do Miguelzinho, também está assistindo. A K Moraes. Carol Moraes, grande Carol Moraes. Carol Moraes Dona aqui Cleide com a também. gente. O Fabiano Bal falando assim que você não é um grande goleiro, não. Ele já teve grandes duelos aí com você. É um prazer para ele aqui. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro Bol, realmente aí um dos destaques aí do nosso futebol aqui da cidade, né? Legal. Não é de hoje, né? A gente sabe que já é de muito tempo, então mandar um abração aí pro Bol aí também, grande goleiro aí que realmente já tivemos grandes duelos aí, mas um grande parceiro aí do futebol, né? O Fabiano Legal. Bola, ele não acredita que eu considero ele um dos melhores goleiros do Guararema. Ele fala, você, não sei o quê, não acredita em mim, rapaz, de jeito nenhum. A Laís Espindola. Minha esposa, viu? Esposa. Espíndola, Minha esposa aí, ó. Espíndola, Perdão. A Laís Ela que manda, a Laís que manda. É a Laís que manda? Ela manda no Matheus. É Espíndola, né? É Espíndola. Perdão. Laís Espíndola aqui e o Sérgio Souza também acompanhando aqui também. Meu tio. É o seu tio, né? Jogar Que é muito, hein? o responsável pela... Quem que manda lá? É você ou a Laís? Bom, na verdade, né, a grande verdade é que assim, a mulher sabe das coisas, né? Nessa. A mulher sabe das coisas, né? Então a gente sempre tem que Esse ouvir, é lindo, né? Messias. Ele foi pro gol, não sei porquê, né? Mas é habilidoso com as palavras. Né? Não sei. Boa resposta, né? Vamos Saiu considerar, bem. viu? Fernanda Palácio ligada com a gente aqui lá na freguesia, diretamente do Mercadinho lá. Obrigado, Fernanda. A Larissa Yokari Ikawa, ligado com a gente aqui também. Aproveitar, Messias, fazer um registro aqui, a Larissa, namorada do Marcos, né? Que também aí foi um dos Sim, grandes goleiros, um dos grandes sim, personagens sim, aí sim. da nossa história do futebol aqui da Com cidade. certeza, a gente vai chegar nele também. E daqui a pouco nós vamos chegar lá. Vamos Só dando uns spoilers aqui pra gente, né? Pra exatamente. você não sair daí, porque tem bastante coisa boa vindo, né? O Reginaldo Luciano também, Tofanelli, ligado aqui com a gente. O Jefferson Silva, grande Matheus, mandando um abraço pra você. Vinícius Cauê por aqui. Horácio Vieira, ele tem uma cadeira cativa lá no Morumbi. Assiste jogo lá no Morumbi. Lá, Agora não, né? É quando tem torcida, né? Não é o momento. Só passa nervoso. Há muito tempo já, né, abraço? O Fabiano Balsa falou, só pra lembrar, Matheus, o Palmeiras não tem mundial. Isso aí só pra lembrar, né? Isso aí a gente releva, vai. Vai ter copinha também, né? O Rafael Maurício também ligado aqui com a gente. Rafael Grande Maurício Pelé. Grande Pelé, hein? Grande Pelé. O Aneide Palácio também ligado aqui com a gente. O pessoal acompanhando aí. Quem fizer pergunta pro Matheus vai concorrer aí a uma caixa de bombom, certo? Do Mercado Monteiro aqui com a gente. André Evangelista entrou por aqui também. Dé, mais uma Muito pergunta legal. aqui pro Tem Matheus. sim. Como não pode ter, né, Messias? O caboclo desse aqui tem uma história muito bonita. Antes da gente entrar na sequência da vida do futsal dele, que a maioria do tempo foi na equipe do Ômega, e que tem muito assunto, Messias. Inacreditável ou não, Messias? Olha, o pessoal aqui não acredita, mas olha, nascido em 92, impulsionou uma geração muito boa. Bruno Lion, Kellyson e outros mais, né, grandes jogadores da nossa cidade. Mussum, Rafa, Tchel. o Tchel, nossa, um molecada que deu muitas alegrias no futebol de Guararema, jogando futsal.
futsal da melhor qualidade. Messias, o menino foi fazer teste no Palmeiras. O menino foi até Mogi também buscar por onde crescer tecnicamente, por onde evoluir e, quem sabe, realizar o sonho de futsal. E, Matheus, conta aí pra galera que tá em casa, o pessoal que tá nos ouvindo, tá nos assistindo também, essa história. Você sozinho, muitas das vezes, lá no CT do Palmeiras, indo pra Mogi, aí você vai entrar fala um pouco do Marcos também, né, que tem uma parceria muito grande com a Lúcia, Serginho. E essa aventura sua, que pra muitos, né, Messias? Nós que somos do interior, muitas das vezes a gente fica, não, vou ficar aqui mesmo, não vou sair daqui, aqui tá bom, mas pra você buscar um lugar ao sol, você tem que correr. E ele correu. Bom, mais uma vez aqui eu vou destacar o meu tio, o Sérgio, né? Porque sempre foi um grande incentivador, né, nessa questão do futebol e passei, então, como eu passei pelo clube, né? E também cheguei a participar da escolinha do São Caetano ali em Mogi. Então, quando eu tinha ali 13, 14 anos, também como você falou, saía daqui de Guararema, de ônibus mesmo, né? Eu pegava o ônibus, ia lá para Mogi, fazia o treino, depois de ônibus voltava para Guararema. E então, isso foram experiências que a gente foi adquirindo aí ao longo da vida, né? Logo desde cedo, né? Sempre buscando aí novas oportunidades, né? Tudo isso proporcionado pelo futebol, logicamente, né? E pelo apoio da nossa família, que sempre esteve por perto, né? Apesar do meu tio ser aí um grande incentivador, minha mãe, meu pai sempre estiveram ali também apoiando, né? Sempre dando força, sempre incentivando também, né? Eles foram fundamentais nisso, né? E depois da escolinha do São Caetano, o que aconteceu? Eu também passei também pela escolinha do Náutico, né? Clube Náutico ali em Mogi. Então foram histórias e laços que foram se criando até a gente chegar ali no Mogi, né? O Mogi, o Mogi Futsal. O Mogi Futsal realmente foi assim um dos momentos mais felizes que eu vivi durante essa trajetória, né? Pequena trajetória aí no esporte, no futebol, no futsal, porque ali foi um momento onde eu tive a oportunidade de disputar campeonatos a nível profissional, campeonatos a nível de federação. Então foi um grande marco ali, né? Essa questão do Mogi. E um grande parceiro, né, nessa jornada foi o Marcos, né? O Marcos, a Lúcia, né? Que catava muito, jogava muito. Jogava muito, era uma categoria abaixo, né? Na época eu estava no Sub-15, ele estava no Sub-13, então era o grande destaque, né, da sua categoria também, um grande goleiro, né? Que carrega no DNA o sangue aí do Aguinaldo, né? Também um grande goleiro aí. Não tive a oportunidade de ver jogar, mas pelo que eu já ouvi falar dele, realmente foi um dos grandes goleiros, grandes personagens também do esporte aqui na nossa cidade, né? E o Marcão, ele também foi esse cara aí que seguiu os passos do tio dele, né? E acabou também aí indo pro gol, né? E a gente teve essa história no Mogi. Eu fui lá fazer um teste uma vez, passei no teste, né? No Mogi. E depois disso fui chamado, né, para estar participando dos treinos lá presencialmente, até que eu fui integrado ao grupo, né? E aí, na mesma época, o Marcos já estava lá, né? O Marcos já antes de mim já estava lá no Mogi. E aí acabou sendo vamos dizer assim, um casamento perfeito, porque o treino lá era 3 vezes por semana, então segunda, quarta e sexta, né? Sim. Então toda segunda, quarta e sexta a gente tinha um treino lá no Mogi. E a princípio, né, nos primeiros dias eu ia de ônibus mesmo, né? Pegava o ônibus aqui de Guararema até Mogi, Mogi pegava mais um ônibus lá até o Jardim Lair. E aí descia lá próximo ao ginásio, né? Fazia o treino e depois voltava, né? E aí depois, com a participação do Marcos lá também, acabou que a gente começou a ir junto, né? Então a Lúcia, né? Grande Lúcia também, né? Vou mandar um abraço para ela. Sim. Aí, que nos levava, né? Então acabou sendo aí uma peça fundamental também para que a gente pudesse viver esse sonho, né, de disputar campeonatos a nível de federação, campeonatos profissionais, como o Campeonato Paulista, Campeonato Metropolitano, né, que nós participamos, né? Então foi muito legal isso, né? E assim, tem bastante história, né? E a questão do Palmeiras é bastante interessante, porque a questão do Palmeiras já estava no Mogi, né? Já estava ali no Sub-17 do Mogi. E já tinha passado pelo Sub-15, Sub-17. E aí realmente sempre foi um grande sonho, né? Essa questão de se tornar um jogador profissional de futsal. E até então que apareceu uma oportunidade de fazer um teste no Palmeiras, né? No Palmeiras de futsal. E aí até um amigo aqui da cidade, né? Os filhos dele estavam lá, né? Estavam lá já treinando no Palmeiras. E ele falou, tem uma oportunidade lá, se você quiser, né? A primeira vez eu fui com ele, né? Os pais do Gabriel, Pedro e Gabriel, né? Sim. Os pais do Pedro e Gabriel, eles que me levaram lá, né?
a André e o Du. Então fui a primeira vez lá, fiz o teste, eles gostaram e falaram, ó, pode voltar. E aí que entrou o grande desafio, né? Porque... Pô, mas eles gostaram, né, Messias? Não é uma coisa tão simples, né? Os dirigentes do Palmeiras gostar de um atleta, né? Que vai lá fazer um teste, pra você, com certeza, foi a maior coisa do mundo naquele momento, né? Já se imaginar no Palmeiras. Com certeza, né? Só de ter tido a oportunidade de fazer esse teste, de poder ficar lá um período de experiência e poder participar dos treinos já foi muito bom, né? E aí, a partir disso, começou o grande desafio, porque os treinos lá eram exatamente na academia de futebol do Palmeiras, né? O ginásio ficava dentro da academia de futebol do Palmeiras, então a gente tinha que ir até lá a academia de futebol, até o CT de treinamento, para a gente poder estar participando dos treinos. E aí foi o que o Dé comentou, né? Que a minha mãe até já falou para ele sobre isso. Sim. Que eu saí daqui de Guararema mais ou menos, acho que era umas 4h30 da tarde, né? Pegava o primeiro ônibus 4h30, porque o treino lá era à noite, né? Então eu pegava o ônibus 4h30 aqui da tarde, chegava mais ou menos em Mogi ali por volta das 5h30, 5h30 pegava o metrô, né? Metrô ali na Estudantes, ia até a estação Palmeiras Barra Funda, descia na estação Palmeiras Barra Funda, pegava mais um ônibus, se eu não me engano, terminal Cachoeirinha, e aí sim, aí eu ia descer na porta do CT. O treino começava, mas se eu não me engano, por volta das 7 horas, né? E aí das 7 até umas 9 horas e o treino. E depois disso, tinha que fazer o caminho inverso, né? Doído, hein? Aí o caminho inverso, e só que aí eu não conseguia mais voltar para Guararema, né? Porque já não tinha mais... Quando eu chegava em Mogi, já chegava por volta ali da... 11h15, ali mais 11h15, 11h30, até mais ou menos por volta da meia-noite, então não tinha mais ônibus para voltar para Guararema. E aí, mais uma vez, meu tio aí, dando um apoio, dando a força, né? Porque ele mora em Mogi, então eu ficava na casa dele lá, né? Então foi nessa batida aí, pelo menos um mês aí, né? E podendo treinar lá com o pessoal, e foi interessante porque... Às vezes você chegava no CT, os jogadores profissionais do Palmeiras, né, estavam saindo do treinamento deles, né, porque como a gente estava chegando à tarde para fazer o treinamento de futsal, à tarde era o momento que eles estavam saindo, né, que estavam indo embora, né, já tinham acabado o treinamento. Então, encontrei lá, por exemplo, com o Marcos, goleiro Marcos, né, grande ídolo do Palmeiras, grande ídolo do Brasil, né. Então, a gente esbarrou com esses grandes atletas, né, do futebol profissional brasileiro, né, como, por exemplo, também outros jogadores que jogavam na época que tinham destaque, como o Pierre, volante, do Palmeiras, foi um grande jogador do Palmeiras também. Então, foi muito bacana essa experiência, foi muito legal poder participar desses treinamentos, poder viver essa experiência, realmente só tenho a agradecer a Deus e a nossa família e a todos os amigos, né? Assim como o Dé, que também sempre foi um grande incentivador, né? O Dé, e não somente o Dé, o Messias também, né? O professor Messias aí, sempre também incentivando a gente no esporte. Então, são pessoas para a gente nos espelhar, são pessoas para a gente trazer no nosso coração aí com grande carinho, porque a gente sabe que se a gente não tiver os incentivadores, a gente acaba desanimando, né? Eu nunca tive a oportunidade de falar com você assim diretamente, mas a gente se encontrava sempre que vi você jogar, eu sempre fui fã de ver você jogando, e algumas vezes a gente se encontrou aí com a Caltex e Ômega. Teve um jogo, inclusive, que a gente disputou um campeonato em Guararema que você jogou pelo Ômega e que foi difícil pra caramba pra gente ganhar o jogo. A muralha, né? E a gente tinha um timaço na época, mas o Ômega também tinha um ótimo time. E um jogo difícil e que ele pegou tudo lá, né? Então é um prazer pra mim eu falar pra você que eu sempre fui teu fã. A questão é da gente poder expor isso ou não, que é a questão do dia a dia. Mas o seu trabalho, essa garra de você buscar aquilo que você almeja é algo que a gente, por isso, tem um prazer enorme de estar recebendo você aqui. Deixa eu só registrar aqui que o Horácio Vieira falou aqui de sofrimento de São Paulo adormecido desde 2012, Pedro. E eu queria só comentar que você falou do Marcos, arrepiou o Pedro aqui. Arrepiou, hein? O Pedro, se ele encontrar com o Marcos, ele Pedro, beija nossa. o Marcos inteirinho. É algo assim... Não tem microfone, ninguém tá ouvindo. O Maurinho Guilherme, o Maurinho Guilherme é um dos melhores árbitros que tem na região, ele é de São Silvestre, apita no Cinquentão. Grande programa, vai invadir a audiência dos donos da bola. Quer registrar isso aqui. Grande abraço ao Dé, Messias. Estamos na reciclar de arbitragem. Ele está fazendo uma reciclar de arbitragem. E ele mora em São Silvestre, já é veterano, mas ele gosta de apitar. Conhecedor nato. Não, conhecedor. O cara é fera.
O Adenilson Benfica ligado aqui, o Adenilson Benfica mandou uns passeizinhos ontem pra nós, Opa, que eu vou dizer uma sim. coisa. É o careca. Rapaz, é o careca, o Adenilson. Adenilson, dá um beijão na sua mãe, hein? Olha, Deus abençoe vocês mesmo, que show de bola. Os caras estão babando aqui do pastel aqui. O Ivan Andrade, meu amigão, tempo do Ômega Futebol Clube do Grande Luiz. Tá Ivan. registrado aqui o Ivan. Grande Ivan. A Érica Kimura tá assistindo também. O Edson Moura ligado por aqui. E o Adenilson colocando aqui que vai Santos, né? Daqui a pouco nós vamos falar do Santos. Daqui a pouco nós vamos falar do Santos. Só registrando uma coisa também muito importante. Meu aniversário foi a semana passada. E o Dé não me deu parabéns. Mas o Guilherme esteve em casa ontem e me deu um grande presente, que é a camisa do São Silvestre, com meu nome nas costas. Opa. Olha, muito legal, o São Silvestre, que eu sou fã do São Silvestre. E vou usar essa camisa com o maior carinho mesmo, porque eu conheci o pessoal do São Silvestre quando eles vinham para Guararema de bicicleta, montando o time e tal, e Verdade. hoje vai disputar a Copa Band Vale. Então é um Muito legal, cara hein? que eu Verdade. sou fã mesmo dessa... Assim como você contou, tá contando a sua história desde o começo, essa guerra, essa luta, mas essa garra, né, Dé, Com certeza. de você fazer história. Com certeza. Eu tiro o chapéu pro pessoal de São Silvestre que estão lá estruturando, fazendo rifa, armando todo o esquema para poder participar da Copa Band Vale. Muito que é uma legal, Copa que todo time quer participar, né? De renome, né? Não, é de renome. Então, realmente, o São Silvestre, olha, boa sorte a todos vocês. Obrigado à diretoria do São Silvestre. Obrigado ao Guilherme, que sempre tá conosco aqui, né, Dé? É um Verdade. cara que, fora de série também, não dispensa comentário, porque quando a gente fala dele, vocês são puxa do Guilherme. O Guilherme é um cara que, assim como você, é um cara que luta pelas coisas, briga bastante, no dia a dia tem que Literalmente. trabalhar, tem que sustentar a família, gosta do futebol, adora o futebol. Muito legal, né? Então é uma história que a gente tem que registrar aqui. Olha, Guilherme, Deus abençoe você, muito obrigado mesmo por lembrar do aniversário, por lembrar do presente. E pra mim, eu vou usar mesmo essa camisa. Eu não coloquei hoje porque o Dé não deixou, mas eu vou usar. Vou usar essa camisa no dia a dia, que eu gosto muito do futebol do São Silvestre. Só fazer um registro aqui, né? Quando a gente chegou aqui, a princípio parecia ser a camisa do Palmeiras, né, Pedro? É, verdade. né? Imaginou que era a camisa do Pensava que Palmeiras. fosse né? homenagem Muito mais sorte também. pro Palmeiras, porque ele é o Hulk. Parece muito, Hulk né? aqui, ó, tem a foto do Hulk aqui é o Hulk. Vocês colocaram esse aí pra Hulk. É verde por causa do Hulk. O Pedro tá falando aqui Olha, o penteado dele é igual do Marcos. Tem do três Messias. camisas que eu uso fora do São Paulo aí. O Palmeiras eu uso. Era duas, o né? Flamengo Era eu Santos e uso, Flamengo. Entendeu? Mas tem camisa que eu não ponho mais nem acabar com a cruz. Legal, Certo? ô Messias. Foi você que registrou aqui, mas olha, eu dei 3 bombons aqui no seu aniversário, né? Então tem que ficar registrado aí também. O chocolate Você chegou deu? pra você. Ô Pedro, você comeu A então, gente- porque eu não vi. A gente abriu aqui e foi pra você automaticamente. Mas parabéns também ao Guilherme por ter lembrado, Messias. E como você bem disse, a história de São Silvestre, e que vem bem antes, eu também conheço a história aí, o pessoal vinha de bicicleta ali pelo caminho alternativo. O time que jogava aos sábados ali, time fraquíssimo, Messias, fraquíssimo, que só tomava goleada. E foi crescendo, outra mentalidade, pessoas foram incorporadas e chegou ao que é hoje. E parabéns você também por ter recebido esse presente. Meu Guilherme, manda a minha também, viu? O Pedro tá querendo e o Matheus tá querendo também. Agora já emendando, Messias, eu queria que o Matheus aí comentasse um pouco sobre a família. A família que infelizmente está desfalcada, né, Matheus? Você perdeu seu pai, e nosso amigo também, grande senhor Moisés, que infelizmente nos deixou, e eu tenho certeza que está ao lado de Deus Pai. Mas eu lembro muito bem que ele foi uma pessoa que incentivava você também, assim como a dona Nancy, que é uma outra história que a gente vai entrar depois no Ômega, a gente vai falar mais da Nancy. Mas tanto a dona Elisa, sua avó, com certeza está te ouvindo agora, está te vendo, assim como o senhor Moisés, Deus o tem aí, que foram pessoas que praticamente fizeram parte, né, de toda a sua caminhada, a questão incentiva, a questão do estímulo. E queria que você contasse algo. Bom, a família é a base de tudo, né, Dé? A questão familiar, eu vejo hoje um pouco mais maduro, né, um pouco mais vivido, a gente percebe que a família é a base de tudo, né?
família é a base da sociedade, então sociedades fortes são formadas por famílias fortes, né? Princípios, valores, a gente sabe que tudo isso faz diferença. Se nós estamos aqui hoje é porque os nossos pais um dia nos ensinaram, né? Muitas coisas boas, muitos valores, trouxeram muita coisa boa para a nossa vida, né? Então, tenho certeza que com todos nós aqui não é diferente, né? E assim, falar da minha família é algo que às vezes até falta palavras, né? Porque, por exemplo, perdi recentemente o meu pai, né? Com essa questão da Covid, né? Não por uma negligência, né? Que a gente descuidou e acabou levando o vírus para casa, mas infelizmente ele teve uma queda no começo do ano, sofreu uma fratura. Sim. Essa fratura foi uma fratura delicada, exposta, teve que ir para o hospital, ficou internado 3 semanas, né? Durante esse período fez 3 cirurgias e aí voltou para casa e a gente cuidando dele, né? Sim. Fazendo os curativos lá, até que ele começou a ter alguns sintomas, então de falta de ar, levamos ele para Santa Casa ele foi transferido para Ferraz e os médicos aqui de Guararema foram bem claros que ele já veio com esse vírus do hospital, né? Então, infelizmente, foi uma fatalidade, né, que aconteceu com ele. E ele lutou pela vida, foi também um grande guerreiro, uma pessoa muito querida por todos, né? A gente viu aí nas mensagens que as pessoas nos enviaram, né? Quanto ele era uma pessoa querida, uma pessoa de bem, uma pessoa de bem com a vida. E isso é o que nos conforta hoje, de saber que ele também deixou um exemplo, um bom exemplo, um legado importante, uma pessoa que sempre procurou ajudar as pessoas, fazer o bem por elas. Né, uma pessoa pública na cidade, né, trabalhou durante 10 anos como motorista da Santa Casa, depois mais um tempão ali como motorista da Transguará, sempre carregando as pessoas, né, para os hospitais, né? Então prestou um serviço público muito importante para o município e as pessoas carregam isso com carinho, né, porque ele era uma pessoa muito atenciosa, educada, paciente. Então isso ficou marcado, ficou registrado, né? Então eu quero fazer essa homenagem aqui para ele hoje, né, apesar de não estar mais entre nós. Lembrar de tudo isso, né, do grande homem que ele foi, com certeza foi e continuará sendo um grande exemplo para a minha vida, para a nossa casa, para a nossa família, né, e eu quero dizer assim que apesar da tristeza e da saudade que a gente tem, né, agradecer a Deus pelos momentos que a gente viveu juntos, né, foram aí 71 anos de vida dele e comigo 28 anos, então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele fez por mim, pela nossa casa, pela nossa família, né, pela minha mãe, pela minha irmã, por toda a nossa casa, né. E a minha mãe hoje segue, né, firme e forte, né. Segue firme e forte. Minha mãe, né? Mandou um abraço aí, mãe, Elisa, vocês estão assistindo aí, para minha esposa também, a Laís. E agora, para você ver, né, hoje graças a toda essa base que eu recebi dos meus pais e da nossa família, hoje nós temos, iniciamos um novo ciclo, né? Hoje eu estou já casado fazem 4 anos, né, com a minha esposa. Sim. Então vamos completar aí 4 anos e eu estou muito feliz por isso, né? E tudo isso faz parte, né, do exemplo que a gente teve, que a gente recebeu, e poder dar início a uma nova família é também um grande presente de Deus, né? Só um recado aqui, a Elisa Mandou muito bem, Matheus. Parabéns. Elisa Fernandes. É minha irmã. Excelente programa com a participação especial do goleiro do Ômega, Matheus Fernandes. Um abraço da família. Tá legal, hein? Pessoal registrando aqui. Um grande abraço. Arrebentou, hein? Parabéns. O seu pai, falar rapidamente, porque a gente teve o prazer de poder chamar de pai também, porque é uma pessoa que a gente tinha um carinho muito grande, né? Tem um carinho muito grande, isso... A história não vai deixar a gente se esquecer jamais, né? Então, tudo que ele fez... É verdade. E quando deixa sementes, assim, como é o seu caso, que é uma referência para muitos aí, é pra gente também, então significa que valeu a pena. Eu acho que quando a gente sente saudade de alguma coisa, é porque valeu a pena. E a saudade, ela traz uma lembrança legal, né? Uhum. Então, apesar do sofrimento, mas ela traz uma lembrança de alguma coisa legal que a gente teve, naquele momento feliz que a gente teve. Então, acho que isso é o que vale, né, Dé? Com certeza, Messias, isso é o que vale. E são lembranças positivas, lembranças boas, lembranças pautadas na prática, naquilo que ele fazia de bom. E levava muitas pessoas a São Paulo, Messias, em vários hospitais, na rede de saúde, né? E com certeza marcou também a vida de muitas pessoas, né? Na solidariedade que ele tinha consigo mesmo, no carinho que ele tinha para as pessoas, na atenção que ele tinha para as pessoas.
E o que ele era em sua casa, ele era lá na rua também. Ele era no convívio, no contato com as pessoas. Então, é algo pra gente se espelhar. E como o Matheus disse, é um grande exemplo. Moisés, trabalhei com ele com um caminhão, você acredita? Puxando flores. Sim. Legal, hein? Rapaz, bons tempos. É o carinho, né, Messias? Ali já foi treinando, né? Lá em 1900 bolinha. Você nem nascido era ainda. Um apego pelas flores, né? A Andréia registrou assim, grande Moisés, realmente é. O Diego Carvalho ligado na gente. Ei, Diegão só. Diego Carvalho, né? O Maracatu. O Diego falando aqui, Matheus Goleiraço. Grande abraço, hein? Tem moral, né, Messias? E agora, Messias, a gente entra no Ômega, né? Que também faz parte da vida do Matheus Fernandes. E como surgiu aí o convite para você, Matheus? O que esse time representou para você e para a cidade de Guararema, em sua visão que o Ômega, acredito que seja a terceira pele, né? A do corpo, a do Palmeiras, depois do Ômega. Tô certo ou tô errado? Certíssimo, né? Certíssimo. O Ômega, assim como o Palmeiras, é uma das grandes paixões da minha vida, né? Realmente, falar do Ômega é algo que deixa eu muito feliz, porque foram muitas histórias vividas ali no Ômega, né? E pra gente falar de como começou, né? Tudo começou com um convite, né? Um convite do Luiz, né? Juntamente com o Daré, eles fizeram esse convite para estar fazendo parte do time do Ômega, né? Como eu disse no início, até então, ali no Guararema Futebol Clube não tinha tido muitas oportunidades, né? Mas a gente sabe que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? Os caminhos deles são muito melhores do que os nossos, então, claro que a gente respeita, né? Essa questão, mas foi exatamente essa situação que me levou para o Ômega, né? Então, sou muito grato a Deus por tudo isso que aconteceu, porque aí abriu-se essa porta do Ômega e o Ômega é mais do que um time, mais do que apenas um time mesmo, né? É uma paixão, é algo que a gente não carrega somente por um momento, não representa somente por um momento, mas é algo que a gente carrega no nosso coração para toda a vida, né? E aí recebi esse convite do Luiz e do Daré e comecei a participar dos treinamentos lá no Ômega, né? E ali eu comecei a ter uma atenção, a ter ali uma preparação melhor, né? A ter ali realmente uma valorização, né? Eu acho que o que estava faltando mesmo era essa valorização, né? E às vezes a gente sabe que o atleta, até mesmo o trabalhador, né? Quando ele exerce alguma função, ele precisa de uma valorização, né? Quando ele se sente valorizado, a tendência dele produzir mais é muito maior, né? E aí com essa valorização, com esse cuidado, com esse investimento, né? Na minha vida, isso foi muito positivo, e isso foi aos poucos, foi gerando frutos, aos poucos foi fazendo com que a motivação ela aumentasse a cada dia, e aí foi trazendo destaque, né? Comecei ali no Ômega no Sub-13, né? No Sub-13 do Ômega, depois passei Sub-13, Sub-15, Sub-17. Rapaz, hein? Passou categorias. Foi passando pelas categorias, depois Sub-20, até a categoria adulto, né? Então, eu realmente fiz escola ali no Ômega e sou muito grato a Deus por essa oportunidade, sou muito grato a Deus pela vida do Luiz, pela vida do Daré, pela vida do Dé também, que teve uma participação muito importante ali, principalmente na transição do Sub-15 para o Sub-17. O Dé esteve ali sempre junto com a gente também, nos incentivando, nos treinando, né? E o que eu acho mais legal do Ômega, Dé, sabe o que é? Dé e Messias, é que o Ômega, ele trouxe uma coisa não somente para minha vida, isso eu tenho certeza, não foi somente para minha vida, mas para a vida de todos que passaram por ali. Ele trouxe algo além do futebol, algo além do esporte. O Ômega, ele tinha esse propósito, ele tinha essa função de não só de preparar um atleta, não só preparar um esportista, mas preparar uma pessoa para a vida, preparar um ser humano, preparar um cidadão, né, para a vida. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, porque tudo isso foi sendo imprimido na minha vida e na vida de todos que por ali passaram, porque realmente não havia só uma preocupação com o Matheus, jogador do Ômega, com o Daré. Era com o Tchel, era com o Mussu, né? Era com o Ogla, era com o Didi. Exatamente, era com o Tchel, Rafa, Lion, o Juninho, Felipinho, Juninho. Né? Então, assim, com o Mussum, todos esses grandes Adalberto, todos esses que passaram pelo Ômega, né? Eles tiveram essa atenção e tiveram esse direcionamento para a vida, né? Não somente para o esporte, mas para a vida. Então eu vejo isso como um dos grandes pontos importantes aí na história do Ômega, né? E sem falar dos jogos que ficam marcados, né?
dos campeonatos que nós disputamos, dos títulos que nós ganhamos, né? Que foram bastante títulos, né? O Ômega marcou uma época aqui em Guararema, né? Sim. E até hoje permanece esse trabalho. Né? E eu gosto de colocar lenha na fogueira para ter uma dinâmica. Chega junto, Vicente. legal, né? Faz parte, né? Jogar com o Daré tudo bem? Era bom ou era meio chato? É mais chato que o Dé? Como é que é a situação? Olha, na verdade, assim... Ele tá de mal comigo faz um ano já, por causa de eu falar mal dele aqui na rádio. Não, olha, jogar com o Daré sempre foi muito bom. Eu sou fã dele. Sempre foi muito bom, porque o Daré, ele tem uma qualidade que é essa questão de você nunca desistir, né? De você ir até o fim, você brigar até o fim. E mandar um abraço aí pro Daré, né? Grande amigo. Porque, assim, ele tinha esse espírito, né? Esse espírito de competição, esse espírito de vencedor mesmo, Vencedor, né? né? De ir até o fim, vitória, de né? buscar a vitória até o fim. Então, por isso que às vezes ele acabava extravasando um pouco, né? Então, isso é normal, é natural, né? Quem nunca, que né? é um peso também, né? Você ser filho do presidente, ser filho do dono do time, e você tem que ser nota 10, né? Tem que ser não nota pode errar 11. nunca, né? Exatamente. Pode ser nota 10. Então, E a cobrança vinha também. a cobrança vinha em cima dele, ele era o primeiro a ser cobrado, né? O Sim. Luizão sempre acompanhava de perto ali, né? Sim. E sempre cobrava, né? E o Daré era esse grande líder, né? Do Ômega, né? E era o grande representante do projeto que o pai dele tinha começado, né? Verdade. Então ele, melhor do que ninguém, sabia na pele dele o que era o Ômega, o que o Ômega representava, qual era o grande propósito do Ômega, né? Então ele sabia de tudo isso, então ele sabia que o projeto do Ômega não era só para o esporte, era para a vida. Isso. Então ele vestia essa camisa, não somente a camisa, né? Mas ele vestia isso no corpo dele, no coração dele, né? E ele traz isso muito para nós, né? Então sempre foi um grande também incentivador, sempre foi um grande motivador, um grande líder, né, na equipe do Ômega e que fez a diferença, assim, né? Rapaz, um menino é sábio. olha. Menino é bom na palavra, hein? Sabe falar. E cristão também, né? Cristão. Deus ajude. Amém. Só dois registros aqui. O Diego Carvalho, que é o Diego do Maracatu, ele gosta de dois tipos de bola. Que é a bola do futebol, certo? Que é essa aqui, ó. O Dé tá devendo pro menino lá e não entregou até agora. Tá com ele, viu? Tá com guardado ele, no tá? carro até hoje a bola Não tá mais comigo, Teve não. O Caio ganhou uma bola, né, melhor jogador do campeonato do ano passado. Até agora não recebeu a bola, mas tá comigo a bola agora. O Diego, ele gosta dessa bola aqui e daquela redondinha que forma no copo, quando você vira a cerveja no tônico de cevada no copo. Ele adora as duas. Difícil chegar cedo pro jogo, né? Tá registrado aqui o Diego Carvalho. O Ederson Luiz falou assim, esse é lenda, meu. Orgulho muito novo, desse hein? brother. Ederson, grande Ederson. Grande goleiro, o Ederson também Uma fez lenda parte aí viva do também, Ômega, né? né? Goleiro. Grande Verdade. goleiro também, fez parte da história do Ômega e tá registrado até hoje. O Ederson, ele Grande falou homem. assim, o Ômega formou grandes pessoas, e é verdade. Exatamente. Conheço vários caras que passaram pelo Ômega. Exatamente, esse foi uma das grandes marcas do Ômega, né? A Laís vai fazer uma pergunta aqui pra você, ó. Qual a fase, título, campeonato mais marcante e o adversário mais temido? Ó, quem Legal. fizer pergunta, só lembrando, quem fizer pergunta Boa vai pergunta, concorrer Boa a pergunta. caixa de bombom aqui que tá fechada, viu? Tá lacrada, viu? Novinha. Vamos fazendo as perguntas aí, pessoal. Grande pergunta, né? É a primeira, a Laís já entrou aqui. Já abriu o caminho aí, né? Bom, Qual a fase, o título, o campeonato mais marcante e o adversário mais temido? Bom, vamos lá, né? 3 perguntas numa só. Olha, o título mais... Vamos começar a fase mais marcante. Apesar de, vamos dizer assim, o ápice da minha pequena trajetória aí no futsal esportivo da cidade da região, o ápice foi no... Curioso aqui, hein? Foi no Mogi Esporte Clube, sem dúvida, foi o ápice, né? Mas apesar de ter sido o ápice ali, a fase mais marcante sempre vai ser a fase do Ômega. Isso não tem como negar, porque o Ômega vai, como eu falei, vai além das 4 linhas, vai além das quadras, é algo que a gente carrega no nosso coração para a vida toda. Então, a fase mais marcante, eu posso dizer assim, que é a fase que a gente montou aquele time, e para mim é um time inesquecível, que a gente nunca, que é um time que a gente sempre, e todo mundo lembra, né? Que era eu, o Mussum, o Rafa, o Tchel,
o Lion, Verdade. né? O Juninho, o Felipinho. 9-2, né? Vocês ensinaram o Lion a jogar? Porque o Lion hoje ele é no Maracatu agora, né? Mas o Diego fala assim, não aprendeu ainda, o cara passou pelo homem e não aprendeu, aí não tem jeito. Então acho que a fase mais marcante, o time mais marcante foi esse, né? Foi essa geração, né? Juntamente ali com o Daré, com o Luiz. Esse time sim foi marcante, né? Matheus, esse time Qual aí o título? é na categoria de base ou já categoria adulto? Esse elenco aí que você numerou, só pra entender. Esse elenco aí, ele começou a ser montado no Sub-13, né? Sub-13. Ele começou a ser já, montado no Sub-13 e foi até a categoria É adulto. adulto. Então, 4, 5 anos. Junto. mostra também aí esse trabalho Não, até mais. de base, né? Continuidade. De continuidade, né? Que o Ômega fez, né? Então, assim, foi um time que passou pelo Sub-13, Sub-15, Sub-17, até chegar na categoria adulto, todos ali juntos, né? Então, o Então, sub-15 foi o melhor, né? o Sub-15, o Sub-15 acho que foi uma das categorias mais vencedoras, acho que foi o Sub-15, né? Sim, sim. Então, o título mais marcante, olha, vou dizer assim, a gente não chegou a ser campeão desse campeonato, mas eu vou dizer assim, o campeonato mais marcante, né? O campeonato mais marcante foi o adulto. Campeonato adulto, inclusive o Dé também Sim. fazia parte desse time, né? O Dé, o Drauzio, Ou o não? Daré. Ah, não. Então, assim, o Lion, né? E todos aqueles que vieram Sim. desde a base, né? Chegaram até a categoria adulto nesse time, aí com o acréscimo do Dé, do Drauzio e também outros jogadores. E esse time, para mim, foi o time mais... Foi assim, o campeonato mais marcante, porque dentro desse campeonato, para mim, eu posso dizer assim que foi o melhor jogo da minha vida, foi dentro desse campeonato, o Dé vai lembrar desse jogo, que foi um jogo contra um adversário extremamente difícil, Guanabara, né? Ah, sim. Adversário extremamente difícil, o adversário que a gente pegou na fase de grupos, a gente perdeu para eles na fase de grupos, depois pegamos eles na fase eliminatória. Lembra o ano, mais ou menos? O ano agora... Agora Agora pegou. Se pensar que o ginásio Uns ficou 10 parado anos quase 6 anos, uns 6, 7 anos mais ou menos. É por aí. uns 2 8 anos de ficar parado, né? E aí o time do Guanabara era um time sensacional, tinha grandes peças lá, o Everton Chininha, né? Mandar Sim. um abraço aí pro Everton Chininha também. Fora os outros jogadores que ali tinha também o Álvaro, goleiro, né? Álvaro, goleiro. Também era um destaque do time. Então esse time, pra mim, era o time mais forte do campeonato ali, né? E nós pegamos na fase de grupo, perdemos pra eles, mas quando chegamos na fase eliminatória, na quarta de final, a gente teve um jogo assim, um jogo extremamente difícil. A gente começou ganhando o jogo, eles foram lá, empataram. Depois eles viraram o jogo, a gente empatou, né? E aí foi pros pênaltis. Pênalti. Esse jogo foi pros pênaltis e ali nos Aí pênaltis... virou a esteira de O Dé São perdeu. Mateus. Não, o Dé sempre marcando presença ali, sempre Ela guardando, fica né? torcendo contra o dela. Não entendo por que você. Tá difícil. Eu não entendo por que você fica torcendo contra o dela. Tô falando do pênalti do Edvane aqui, né? Que foi a lenda, né? O Drauzio. Foi bater um Drauzio que pênalti. inventou isso. Foi bater um pênalti, a bola foi lá na tabela de basquete. E ali, naquele momento ali foi pros pênaltis o jogo. E no jogo, pra mim, foi uma das minhas melhores atuações, um dos melhores jogos da minha vida, né? Como goleiro. E aí nos pênaltis eu peguei o pênalti do Álvaro, né? Que era o goleiro. Não chuta nada, né? Goleiro do Não, time do o Guanabara Álvaro e aquele goleiro que sabe jogar com os pés e que chuta Sim. muito forte, né? Muito e ali bom, foi o pênalti da classificação que nos levou ali para disputar, né, as fases finais do campeonato, até que a gente chegou na final. Perdemos, infelizmente, o campeonato na final para o Monteiro, um jogo duríssimo Sim, também. futebol, né? Time também excelente. Pênalti. Também um outro grande goleiro que tinha lá, que era o Ander, né? O Ander, um grande goleiro também aí que marcou história Tá na no União cidade, agora, né? vai disputar pela União no campo. Verdade. Marcou história, grande Ander, né? Mandar um abraço para ele aí também, né? Faz parte aí da história do nosso esporte aqui em Guararema. E assim, foi um grande jogo de detalhes, né? E eles acabaram marcando um gol e levaram o campeonato por 1-0, né? Mas para mim esse foi o campeonato mais marcante. Final, a decisão foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis Sim, também? sim, verdade, foi nos pênaltis, verdade. Não, o jogo foi, verdade, empatou o jogo. bem lembrado. Não, Na verdade o jogo foi 0-0. 0-0. Difícil um jogo 0-0 no futsal, né? Futsal é um esporte dinâmico, né? Vai e Sim. volta, vai e volta. Toda hora, oportunidade. Então, assim, foi um jogo de 0-0 e, verdade, o Dé bem lembrou. A gente perdeu esse campeonato nos pênaltis. Então ficou aquele gostinho amargo, mas foi um campeonato que ficou marcante pra mim. E título... Mas teve festa, teve comemoração, Messias. Porque você perdendo nos penais, você não é pior que o adversário, Não, né? exatamente. O jogo igual ali valorizou todo do elenco, todo o grupo.
E que aquela festa também que teve ali naquela época, né, valorizou Sim. e tá marcante também na memória. Ficou marcado, né? Inclusive, esse campeonato acabei sendo o goleiro menos vazado também. Legal, então, né? isso foi um prêmio pessoal, né? Claro que se eu pudesse trocar. Não, você fez milagre, jogando com o Drauzio, jogando com o Dé, o goleiro menos vazado, Daré, Dé e Drauzio. O goleiro menos vazado e Lion. Ah, não. Isso até parece discurso de jogador, né? Mas é uma verdade. Se eu pudesse trocar esse O prêmio, melhor campeonato que você teve. esse prêmio pessoal de goleiro menos vazado pelo título, eu trocaria, com certeza trocaria. Mas foi um prêmio pessoal, foi um campeonato marcante, né? E o título mais marcante foi realmente o título desse time inesquecível que eu falei, que é o time que a gente começou lá na base, né? Com esse time aí que a gente tem ele gravado na ponta da língua, né? Verdade. E que o Dé teve aí, a gente teve o privilégio de poder ser treinado pelo Dé, né? Obrigado. E assim, e poder aprender muita coisa com ele e poder também alcançar muitos títulos Professor Dé, então. Professor Dé. Melhor Não. que o Drauzio ou não? Não, de maneira boa. Professor, de maneira boa, né? O professor é o Drauzio, talento, potencial. Drauzio é nosso 10, né? Drauzio é fera, outra Drauzio é história, fera, outro Drauzio é nível, fera. outro patamar. Mas, ó, Messias, eu sempre gostei do futsal. É como eu sempre falo aqui, eu sempre gostei do futsal bem jogado, né? E eu agradeço, Matheus, suas palavras, mas o mérito é dos jogadores, é da molecada que entende. E quando você compra a ideia, e a gente vê vários exemplos aí de treinadores que vendem a ideia pro atleta, o atleta compra e coloca aquilo em prática. Eles acreditam que é possível e faz diferença. Mas, Messias, em cima disso aí, eu queria que ele fizesse uma avaliação do futsal, o cenário atual, como que ele avalia a qualidade do futsal atual em nossa cidade. Ele disputou o último campeonato agora em 2020, né? Sim. Pela equipe do Ômega. Mas deu para ter uma base, ele que viveu o mundo aí do futsal. Qual é a sua avaliação, Matheus? Então, Dé, só antes de entrar nessa pergunta, só responder aqui uma pergunta que eu acabei deixando passar. O adversário mais temido. O adversário, eu não vou dizer o adversário mais temido, mas vou dizer o maior rival. O maior rival sempre foi o Premier, né? Sempre foi. O Ômega e Premier sempre foi aí um dos grandes jogos aí da cidade, sempre foi um dos jogos aí que mais atrai a atenção das pessoas. Sim. Uma grande rivalidade, né? Então, pra mim, o adversário, o maior rival do Ômega sempre foi o Premier, né? Mas só pra lembrar vocês que vocês nunca ganharam da Caltex em 3 anos de disputa. Né? 3 anos dessa aí. Só pra lembrar. Só fazer esse registro, O né? Luiz foi um grande professor pra mim também, mas todas as vezes que a gente jogava contra o homem, né, ele só pecava. Não, Caltex marcou época também. E o Messias que trouxe 3 a anos Caltex pra cá, disputando. na verdade. Porque a Caltex, se ela teve um olhar pro esporte, pro futsal, ainda que a Caltex ela atua lá na região norte, na região Lambari, em uma época em que não existia quadra ali na região do Lambari, né? Exatamente. Então o Messias, através da Caltex, conseguiu fazer com que esses atletas, Heleno, Serginho Manga Larga e outros mais ali, o próprio Fernando Bola, disputasse o futsal e trouxesse esse time para disputar aqui em nossa cidade, aqui no ginásio, e outras competições industriais, né? Jogos operários. Então o Messias ele trouxe essas equipes para cá. E o Caltex era um osso duro mesmo. Aí começou a fazer as parcerias com. Só que o Começou a Premier fazer as parcerias aí. Premier Mas o Premier é outro nível, era né? um É outro time- patamar. um time a ser vencido. Na verdade, todo mundo era rival do Era, Premier, porque o sim. Premier chegou onde chegou. Até a gente sabe a história, parabenizar o Marcos pelo bem e pelo bom Oh, que sim. o Premier fez para Guararema. Sim, Pelo crescimento Né? que Pelo trouxe crescimento pra do futsal. todos nós. né? Assim, Ele chegou no topo, né? O Marcos, a nível da categoria amador, no futsal, e com condições também e mentalidade para chegar no nível alto, né? Do futsal, no patamar Levou o elevado. nome de Guararema para vários lugares. Mas né? fez O história no futsal. O único né? time, Tem também que ser só respeitado. registrando, que o único time que perdeu de pouco numa final contra o Premier foi nós. 2-1 numa final contra o Premier no Campeonato Municipal. Então foi o que os outros era 4-0, 5-1. Ô, Marcos, 6-2. confirma aí pra gente, Marcos. Busca aí na fonte aí, lá no Nós baú, só não né? empatamos, só não foi a Confere aí. disputa em pênalti, porque o Fernando Bola perdeu o gol no último segundo, sem goleiro, sem nada, chutou pra fora e nós perdemos o jogo 2-1. Mas a grande verdade é que assim, né? Um dos poucos times que ganhava do Premier era o Ômega, né, Messias? não, Cabe esse registro aqui, né, Dé? Sim, A sim, gente tem que verdade. fazer esse registro aqui, né? É verdade. Era duro, hein? Agora, voltando na sua pergunta, Dé, em relação ao futsal hoje em Guararema, né? Eu tive a oportunidade também de jogar, né? O campeonato passado, né? Do ano passado. Primeiro, dar os parabéns, né? Pelo trabalho que foi feito ali na quadra, né? De revitalização, de restauração, de reforma. Realmente foi um trabalho muito bom, né? A quadra ficou maravilhosa.
Tá certo que houve sim uma demora, né? Mas a gente sabe que essa demora muitas vezes acontece por fatores externos, né? E fatores que às vezes a gente não tem como explicar. Mas assim, o trabalho em si foi maravilhoso, a quadra ficou perfeita. Então dá os parabéns aí para a administração, né, da cidade, né? Por esse presente que nos deu aí, né? Agora, em relação ao futsal, a gente percebe que agora tem aparecido novos talentos, né? Novos valores, né? Aí no futsal da cidade, né? A gente percebe aí principalmente que estão vindo... Tem um equilíbrio, né? É, exatamente. Teve um equilíbrio. Teve sim, a gente tem aí os atletas que marcaram época, né? E que deixaram essa história, né? Que ainda continuam jogando, mas a gente sabe que tem novos valores surgindo. Tem que abrir caminho. Isso, e faz parte, né? Essa continuidade do esporte, né? Esse processo de renovação. E, assim, o que eu vejo no futsal de Guararema, eu vejo que a gente pode investir mais. Eu acho que o investimento sempre foi uma das marcas, né? No esporte aqui em Guararema, sempre teve a marca de investir no esporte, né? Tanto é que por isso que a gente tem tantos talentos aqui em Guararema, né? E eu vejo que o esporte, ele pode ter esse investimento mesmo, para que o time de Guararema, assim como sempre foi, né? Possa levar o nome da cidade para outros municípios, né? Como já tive a oportunidade também de disputar o JOIS, Jogos Abertos, né? Então, Guararema sempre teve disputando essas competições a nível estadual, regional, né? Então, é bem bacana. E eu acho que o momento agora é o momento de dar essa oportunidade para esses novos talentos. Você acha que tem aquele jogador, Matheus? Desculpa, você foi muito educado, você foi muito bonzinho. Tem que bater, Matheus. Tem que dar o tapa, tem que bater na mesa. No futsal, a qualidade do futsal, tem aquele jogador que domina com a sola e toca de chapa. Tem aquele... Você acha que o futsal, ele evoluiu a qualidade, o nível dos atletas, nível das equipes, aquele futsal bem jogado dentro das quatro linhas e que se assemelha àqueles sub-15 que você tinha? Então, né, na verdade, assim, pelo campeonato, tirando uma base pelo último campeonato que a gente jogou, a gente percebe que jogar futsal mesmo, são poucas equipes que jogam futsal de verdade, né? A grande parte delas, elas jogam o campeonato, né? Só que jogam à sua maneira, né? Tem os seus talentos individuais, né? E que às vezes acabam fazendo a diferença, né? Que isso é uma questão do esporte, né? Que no futsal moderno não faz diferença mais. Então. E então, assim, inclusive, o Ômega foi sempre uma equipe que prezou por isso, né? Prezou por um padrão de jogo mais voltado para o futsal, para o próprio Premier, né? E outras equipes que a gente conhece aqui na cidade também fizeram isso. Agora, dizer um nome, assim, um talento específico... Não, assim, de cabeça agora não vem um nome específico. Molecado, né? Novo talento, o Messias também pode citar aí, aquele que, como eu falei, né, Messias, a base é dominar com a sola. Tem que dominar com a sola do pé, senão não é futsal. Tem um jogador, um jogador assim que realmente teve um destaque, foi até um jogador que foi fundamental na nossa eliminação, né, no campeonato, nas quartas de finais, que era um jogador agora não me lembro o time que era, mas era um jogador muito técnico, né, de característica de futsal mesmo, e que dominava com a sola, e que tinha o drible fácil, finalização, passe, né, agora eu não me lembro o nome dele, mas foi um jogador fundamental aí na classificação, né, em cima do Ômega, e foi o grande destaque. Ele fez os 2 gols aí que levaram a partida pro empate, empatou a partida, levou para os pênaltis, e ali no momento ali, acabei pegando o pênalti dele, né, só que infelizmente a classificação não veio, né. Mas é um jogador que, agora eu não me lembro o nome dele, mas é um jogador que disputa lá... A equipe, se eu não me engano, acho que é do Paraty. Se eu não me engano, é do Paraty. A equipe campeã do Foi Colônia. Colônia? Isso. Colônia, né? Exatamente. Então, exatamente. Não, a equipe campeã foi o Independente. Em cima do Colônia. Foi o Colônia. Mas eu acho que foi o Colônia que eliminou vocês. Foi o Independente em cima do Colônia, né? O campeão. O Independente foi o campeão, né? É. Então, isso mesmo. Então, o jogador da equipe do Colônia. É do Da equipe Colônia. Colônia, a gente disputou com eles, se eu não me engano, nas quartas de finais. Chocolate, ele mesmo. Chocolate. Tá. Ele mesmo. Então, assim, foi um jogador que chamou bastante atenção. Porque você percebe que ele tem essa qualidade técnica. E além da qualidade técnica, ele sabe jogar o futsal. Tem entendeu? noção Tem noção. Então, foi um jogador espaço, que né? desequilibrou na partida. Né? Mas tem uma coisa que eu vou só diante do trabalho que a gente faz com o Flama, de preparar jogadores e querer treinar o time.
Eu lembro que o ano passado eu e o Fernando, e o Mauro, nós reunimos o pessoal lá, e o Hugo, inclusive, também dando uma força tremenda aí, para reunir os jogadores, treinar, querer mostrar como que tá o futsal atualmente, como que deve se comportar na quadra. E não há essa resposta de lá para cá. Entendi. Então os caras não querem ser treinados. Eu lembro que várias vezes a gente saía daqui, ia lá no Fukushima para dar o treino, e os caras, não, isso aí é besteira. Mas de novo, quer dizer, não tem essa cabeça que vocês tiveram de aprender, de querer saber. Eu lembro que quando a gente montou a Caltex, você falava para os caras ouviam. Não, então ouvia a sua dica do técnico e tal. Hoje em dia já não tem mais isso. A gente vê muito isso no próprio campeonato que passou aí, no próprio treinamento que a gente dá pro Flama, dos caras não acreditar no potencial seu para ensinar e também do fato de não ter interesse em querer aprender alguma coisa para melhorar o nível do futebol. Acho que isso é bem claro, né, Dé? Muito bem colocado, Messias. São duas questões até interessantes nesse assunto. Você querer aprender, o atleta no caso, e você ter a vontade de ensinar, no caso, a liderança, né? E muitas das vezes as coisas acabam não se batendo. Mas, com certeza, se você não tem uma compreensão daquele que quer ser ensinado, a tendência é você não evoluir. E isso aí é uma grande perda, Messias. Isso é muito ruim para a qualidade e que reflete na quadra. Exatamente. Você não consegue ganhar jogo. Individual, coloca a bola no meio lá e vão jogar. Acho que acabou isso há muitos anos já, né? Não existe mais isso. Colocar a bola no meio e... o melhor é aquele que tem uma habilidade a mais para ganhar jogo. Mas essas coisas não são mais assim. Concordo plenamente. Viu, Dé? Também fazer um registro aqui de um outro talento aí que vem surgindo aqui, né? Você já fez uns 10 registros, Matheus. Inclusive... Vamos anotar que o Marcos está querendo isso aí. Tem um projeto novo aí que é muito legal. A questão de goleiros aqui em Guararema, né? A gente sempre teve grandes goleiros, né? Sempre tivemos aí grandes jogadores do gol, né? Sim. E um talento que vem surgindo aí é Felipe, né? Felipe já tem aí no DNA, né? E falando de futsal, né? Falando de futsal. Isso. Então, assim, futsal bem jogado. Eu vi alguns jogos dele, vi algumas partidas dele e realmente você percebe que tem fundamentos, né? Fundamentos de goleiros de futsal, que eu acho que é isso que falta hoje em dia. Isso. Esse entendimento que o Felipe tem, essa base que ele tem a nível futsal, é algo diferente. Exatamente. É vivência, é dificuldade que ele passou, é tudo aquilo que ele absorveu e que ele... vive ainda. E cai exatamente naquilo que a gente está falando, porque o futsal ele é feito de fundamentos, o esporte é feito de fundamentos, né? E o futsal não é diferente. Então, qual que era o grande diferencial dessa geração que a gente está falando agora? Da geração que era eu, ali no Ômega e junto com o pessoal, que o Dé teve a oportunidade de treinar a gente. É que sempre é insistido nessa questão dos fundamentos, né? Os fundamentos era algo repetitivo. Você falou um negócio de novo, mesma coisa, mas é isso que funciona. É isso que funciona. É repetitivo, e tem a questão que o Messias falou. Muitas vezes hoje o atleta, o esportista, ele não quer investir tempo no fundamento. Ele já quer chegar e jogar. E na verdade não. O que vai dar base para ele jogar, para ele ter sucesso naquilo que está fazendo é o fundamento, né? Então o fundamento é importantíssimo, né? E o Felipe, a gente percebe que sim, é um talento aí que vem surgindo, e é um goleiro que tem fundamentos de futsal, e tem também aí um grande goleiro por trás dele, que é o pai dele, que é o Bol, né? Então, realmente, com certeza vai ser um esportista também que vai fazer história aí na cidade, né? Sim. Dé, a gente explodiu no tempo aqui. Rapaz, explodiu, Messias. Vamos embora. Tem que correr. Mas, antes tem uma última pergunta aqui da Elisa Fernandes, qual foi a defesa que mais marcou você? Eu acho que tem alguma ironia por trás dessa pergunta. Mas quais são os jogadores que você escolheria como uma defesa permanente para você? Que você gostaria de jogar sempre com esses caras? Bom, a defesa que mais me marcou tá dentro daquele jogo que para mim foi a minha melhor partida, né? Que foi o pênalti que eu peguei do Álvaro. Essa foi para mim a defesa mais marcante, né? A mais marcante, né? Porque teve uma importância muito grande também, né? Além da dificuldade, teve uma importância muito grande.
Agora, sempre tiveram jogadores que a gente sempre tinha que ficar mais atento, né? Aqui no esporte, né? Adversário que a gente tinha que Não, sempre... mas cita 2 nomes que você gostaria que jogasse com você. Que é qual foi a defesa que mais marcou você? Não, a defesa ele falou. Sim, a da defesa que... Né? Agora falta do pênalti. Isso, agora faltam os jogadores, né? Que ele gostaria que jogasse com ele, que nunca jogou. Que nunca jogou? Aquele cara lá tá lá, eu queria que jogasse com ele. Ou 2 jogadores que você gostaria de estar sempre no seu time. Ó, vou falar de 2 jogadores que eu gostaria que sempre tivesse no meu time e que eu tive a oportunidade de jogar, né, com ele, né? Que foi um deles é o Leco, né? O Leco. Também é um grande jogador aí, né? Do futsal de Guararema, jogador também que joga futsal, né? Fera. Joga futsal, o Leco. A gente teve a oportunidade de jogar no Sub-15 ali. Tive uma pequena passagem pelo Premier, foi uma passagem vitoriosa também. Joguei com o Leco e a gente foi campeão também aqui municipal. Então o Leco é um jogador que eu gostaria de ver jogando mais ele com a gente. E o outro seria o Chocolate. Chocolate seria um jogador. Legal, né? Chocolate, jogador que eu nunca joguei. Chegou praticamente nas cenas, né? No ano passado você acabou descobrindo o Chocolate, né, Matheus? Isso. Hoje, vamos dizer assim, hoje se eu tivesse a opção de escolher 2 jogadores para integrar a equipe do Ômega, eu escolheria esses 2. Legal. Né? Fora os que já estão, né? Claro que a gente sempre tem que valorizar a base, a equipe que a gente já tem, né? Que é uma equipe muito forte. Mas seriam 2 jogadores aí que iam somar bastante aí na equipe do Ômega, o Leco e o Chocolate. O Bruno Profeta fala aqui, comenta aqui. Pandemia atrapalhou bastante, porém esporte em Guararema foi esquecido. Não temos pessoas mais como o próprio Dé, Etanes, Grande Luiz, que Deus o tenha. Tá complicado. Obrigado, Bruno. Então, grande Bruno, né? Bruno Teves também que fez parte dessa história também. Também passou pelo Ômega, né? Que sabe tudo de futsal, conhecedor. E, assim, grande goleador, hein? Goleador grande nato, goleador. Né? Um abraço pro Bruno. O Matheus defendia muito o Bruno, porque o Bruno era goleiro. O Matheus defendia, coloca o Bruno, que o Bruno era na quadra, ele era pivô, e fazia muito gol. Só que o Luiz confiava no Bruno no gol. E começou, ele foi o contrário, né? Começou no gol e foi se tornar o jogador fazedor de gol, né? Bom, encerrando, né, Dé? Infelizmente, a gente tem um tempo... eu vou comentar. Rapaz, hein? Hoje ultrapassou, hein, Rendeu. Hoje nós estouramos no tempo. Hoje a gente vai ser multado pela... Matheus, dá um alô aí pra pela rádio. Que você quer aí e manda um abraço pra galera. Bom, quero mandar um abraço aí pra todos aí que nos acompanham nesse momento agora, né? Mandar um abraço também pra aqueles que vão acompanhar, né? Porque isso aí fica salvo, né? Então tenho certeza que muitas pessoas não têm a oportunidade de assistir agora na hora do almoço, mas depois de chegar nessas casas vão assistir, também, né? À noite, né? Então pedir pro pessoal também estar compartilhando, né? Esse programa, né? O Sérgio Souza mandando um abraço pra você aqui, ó. É o meu tio aí, grande abraço, tio. Serginho. Grande abraço aí pro meu tio. Joga. E aí, então eu quero aproveitar para mandar um abraço pra minha mãe, né? Que tá assistindo, minha irmã, minha esposa também, principalmente, a Laís. E mandar um abraço aí para todos os nossos amigos, né? Para todos os nossos aí, pessoas que fizeram parte da nossa história e que fazem parte ainda aqui da história do futebol de Guararema. Dizer que eu estou muito feliz, viu, Dé? Muito feliz pelo convite, muito feliz, Messias, pela oportunidade aqui de estar podendo dividir esse espaço com vocês. Realmente foi um momento especial da minha vida, poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que eu vivi nessa pequena trajetória do esporte e deixar aqui uma palavra de incentivo, né? Aqueles que estão começando, aqueles que realmente querem seguir o caminho do futebol, do futsal, dizer que é um bom caminho sim, dizer que vale a pena o suor, o esforço, né? Realmente faz toda a diferença, né? O esporte, ele tem ensinamentos para a vida, né? E isso vale muito a pena, né? Então, a gente passa por um fenômeno cultural diferente, né? Que cai nisso aí que a gente falou. Por exemplo, hoje em dia as pessoas às vezes os jovens não querem mais parar para serem ensinados, para serem direcionados e para investir tempo em treinamento, em fundamentos e tudo mais. É uma mudança cultural que a gente está vivendo, mas é algo que a gente precisa resgatar, como o Bruno falou. Precisamos sim de pessoas com o mesmo espírito do Luiz, do Etanes, do Dé, né, do Drauzio, do Daré, do próprio Marquinhos, também pessoas do Valtinho, pessoas que sempre estiveram aqui à frente do esporte. Precisamos de pessoas assim, do Messias também, né? Pessoas que entendam realmente o espírito, né, do esporte, a importância dele para a vida. Você não nasce sabendo, né? Você tem que adquirir com o tempo experiência, conhecimento, para daí você chegar no nível que você chegou e outros mais ainda. Exatamente. E desejar aí que Deus abençoe a todos, né? A gente vive um momento difícil de pandemia, né? Mas nós não podemos perder a nossa esperança, né?
não podemos perder a nossa esperança. São dias difíceis, mas nós temos que ter fé que esses dias vão passar e que Deus vai estar nos guardando aí, né, nos protegendo, nos livrando. Uma última pergunta, um segundo. A André Evangelista mandou agora em cima da hora. Não vai fazer parte do sorteio, porque já... Mas, já excluiu, você né, tomou algum frango? Pergunta... Você tomou algum Pode frango? deixar de não ter Essa pergunta não poderia faltar, né? Com certeza, né? Com certeza, né? Não foi um só, né? Já tiveram alguns frangos que a gente tomou, então todo goleiro tem o seu alto e tem o seu baixo, né? Então já tomei sim, viu, André? Já tomei frango sim, já fiquei muito triste por isso, né? Mas a gente levanta a cabeça e segue em frente, né? Tocando o barco, né? Dé, boa tarde. Rapaz, boa tarde, ô Messias. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Pedro, arrebentou na técnica aí. Obrigado também, Pedro, pela paciência. Que o Pedro aqui, ó, a gente vai ser multado pela rádio depois, Messias. Nós extrapolamos o tempo. Tô brincando, viu, gente? Sempre benevolente aqui para conosco. Matheus, tapete vermelho para você na entrada e na saída. Porque você é um cara bom, você é um menino cristão, antes de tudo, um cara humano, atleta, palmeirense, bom filho, é um homem de família. Você é um cara que tem uma história muito bonita aqui. Eu tenho certeza que todos se alegraram com a sua história, todos se emocionaram com a sua história também, porque é uma história rica, uma história bonita, é uma história vivida, uma história que tem fundamento, uma história que realmente aconteceu, não é uma história que não é história fictícia. Eu agradeço você pela participação aqui hoje. Obrigado pela aula, tá? Você me ensinou aqui mais uma vez algumas coisas, muitas coisas, entre elas a questão do futsal, né? A questão do apego e valorização, a gente valorizar mais as pessoas, nesse sentido, a gente ouvir mais as pessoas. Isso eu vou levar para mim, assim como muitas outras entrevistas, né, que aconteceram aqui. A gente sempre tem esse aprendizado e hoje você também trouxe esse aprendizado para nós. Muito obrigado. Deus abençoe você e a sua família toda lá. Messias, ótima tarde a todos. Se Deus quiser, até sexta-feira, a nosso público estaremos aqui. Eu vou passar a última mensagem aqui, que é a Laís Espíndola está mandando aqui, orgulho de você, meu amor. Recíproco. Então, beleza. Olha, uma boa tarde a todos aí. Tem uma ótima notícia que o Pedro passou aqui pra gente agora. Todos os professores e policiais vão ser vacinados nos próximos dias aí no estado de São Paulo, né? Boa notícia. Então é um negócio que a gente enche o coração de esperança, né? Diante de toda essa dificuldade que a gente tá aí agora. Ontem, só passando rapidamente, ontem em casa eu tava pensando assim, cara, vou parar com tudo, porque a situação tá crítica. Mas Deus mostra pra gente que a gente tem que ter esperança e tem que ser referência também para as pessoas. Então eu tô aqui mais uma vez buscando isso e acreditando que a gente possa fazer algo diferente a partir desse momento. Então é uma grande lição de vida que a gente está passando e espero que os políticos acordem, né? E façam algo diferente, né? Eu acho que é isso que a população está precisando, né? Algo diferente, algo que realmente a gente possa um dia agradecer de verdade pelo trabalho de todos, inclusive o político, é político agora, então a gente tem que cutucar de vez em quando para não esquecer. A gente tem feito a nossa parte aí, né? Boa tarde ao pessoal da rádio, muito obrigado ao pessoal aqui do Facebook. Olha, eu vou dar a caixa de bombom para você, porque a André, ela fez a pergunta, mas já tinha praticamente encerrado aqui. Então a Elisa e a Laís fizeram, aí você vê qual das duas que merece a caixa de bombom, então você já leva. Nossa, muito obrigado. Obrigado. Matheus, obrigado mesmo, de coração, valeu a pena estar aqui com você e poder olhar em você e falar assim, cara, eu sou teu fã, então parabéns por tudo que você nos mostrou aqui pra gente e todo esse caminho que você vem fazendo na sua vida. E seu pai foi um grande amigo meu e eu tenho um carinho enorme por ele. E você é um cara que eu conheci lá atrás, jogando contra a gente e tal, aquele negócio todo. Mas sou um grande fã seu, tá? Boa tarde. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde.